1 Crônicas, capítulo 29. Amém? Fica aí com esse texto então guardado. Eu vou ler o que está em 1 Crônicas 17, apenas o versículo 1, não precisa ir, para você entender o que nós vamos falar aqui nessa manhã. 1 Crônicas 17, 1 diz assim, ó: o rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Aqui então Davi, lá no começo, ele olha para toda aquela riqueza que ele estava morando, o palácio lindo e maravilhoso dele, confortável, e tem essa indagação: eu aqui nesse palácio maravilhoso, e a arca da aliança numa simples tenda. Olha, então você começa a perceber por que Davi agradava a Deus. Olha a preocupação dele, olha o coração dele. Quantos de nós aqui já parou para pensar? Você na sua casa, no conforto da sua casa, e às vezes olhando fala: poxa, a luz as lâmpadas da igreja estão quebradas, os ventiladores da igreja estão quebrados, a igreja precisa de um ar-condicionado. Quantos aqui já pensou nisso? Né? Porque às vezes nós pensamos no nosso conforto. Mas olha a preocupação de Davi. Ele estava preocupado com a casa de Deus, ele estava preocupado com as coisas do Senhor. Então nós vamos percebendo por que ele agradava a Deus. E agora nós vamos ler o nosso texto. Então, ele tomou essa decisão há um tempo atrás, de construir um templo para o Senhor. E agora aqui, capítulo 29, nós vamos ler a história. Diz assim, então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão, e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 150 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Olha que história maravilhosa. Davi, ele conclama a assembleia a trazer as ofertas, a ofertar para a construção do templo. E aí os chefes das famílias, os líderes, os comandantes, mas trouxeram tanto ouro, e prata e bronze, que eles olharam aquilo e o povo se alegrou com a atitude dos líderes, com essa atitude de voluntariedade, de espontaneidade do povo de trazer tantas coisas para a construção da casa do Senhor. Então isso que a gente começa a entender algumas coisas. No versículo 3 aí, já começa assim, Davi dizendo o quê? Que ele entregou das suas próprias riquezas. Davi, ele fazia questão de entregar, de contribuir das suas próprias riquezas, porque ele era o rei. Ele tinha as riquezas do reino, mas ele tinha as próprias riquezas dele. Então ele fazia questão dele entregar as suas próprias riquezas. No versículo 5, então, Davi conclama a assembleia: quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? E aí, como eu disse, todos os líderes trouxeram muito,
E no versículo 9, acompanha comigo aí, ó. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Primeira coisa que a gente percebe aqui: os líderes tomaram essa atitude e o povo se alegrou. Então perceba o quanto os líderes são responsáveis, o quanto os líderes podem dar exemplo. Com a atitude dos líderes, todo o povo se alegrou. Segundo, nesse mesmo versículo 9 aqui, fizeram voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. Como eu coloquei no boletim aí, quando a gente fala de generosidade, de dízimo e oferta, tem duas palavras: voluntariedade e coração íntegro. O que é esse coração íntegro? Você ouviu muito aí, a gente ouve na nossa época, né, de integral. O que é integral? O que é o arroz integral? Vocês sabem? O arroz integral é o grão por inteiro. Não tem nem 1% ali diferente daquela essência. E esse coração íntegro, o que é? É um coração 100% voltado para Deus. Um coração 100% focado nas coisas de Deus. Ter um coração íntegro é você ter a mente, os olhos, os ouvidos, os pensamentos voltados para o reino de Deus. Então esse é o ponto quando se fala em dízimo, em oferta, em generosidade. Se nós tivermos o coração 100% voltado para as coisas de Deus, nós não teremos problema algum com isso. E eu sei, conversando com vários irmãos aqui, de testemunho de irmãos generosos que dão, porque tem um coração pensando na obra de Deus, como Davi. Eu não posso estar na minha casa com conforto e a casa do Senhor passando por dificuldade. Meu coração está na casa do Senhor, meu coração é íntegro, meus pensamentos são voltados para o reino. Então é isso que nós estamos aprendendo aqui. Então essas coisas nós temos que tomar bem claro. E aí, uma palavra para os líderes: influenciar o povo. Olha como isso é importante. Líderes que sobem aqui, que são professores, que são diáconos, que exercem liderança, o que vocês fazem tem influência para o povo. Não tem jeito. E o povo se alegrou com essa atitude dos líderes. Que maravilha! Olha, se eles estão fazendo isso, nós vamos fazer também, com certeza, não é? E aí vamos continuar aqui então no texto, ó. Versículo 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar forças a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Davi e esse pessoal aqui entendia que tudo vem de Deus, que todas as riquezas pertencem a Deus, tudo é dele. Então não tem como nós acharmos que nós estamos dando. Versículo 14 aí, vamos continuar. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Um outro ponto aqui, muito interessante. Davi faz a pergunta: quem sou eu para contribuir para a sua obra? Esse Deus tão grandioso. O que a gente aprende com essa fala de Davi? Davi entendia que era um privilégio contribuir para a obra do Senhor. O Senhor que é o dono da riqueza, o Senhor que é o dono da prata, o Senhor que fez esse mundo, que criou tudo. E como pode eu contribuir com Deus? Você já pensou nisso? Quando você vem aqui à igreja, essa igreja aqui é feita de 4 paredes. Só que aqui é um lugar espiritual. É isso que você tem que entender. Esse lugar aqui é instrumento de Deus para que pessoas conheçam a Ele. Esse lugar é instrumento de Deus para que pessoas alcancem a salvação, para que Cristo possa mudar a vida de muitos. E através desse lugar aqui, Deus está escrevendo a história. Então olha que grande privilégio você tem de contribuir com isso.
de contribuir com mudança de vida de pessoas. Fique imaginando quando você chegar no céu e ali encontrar algumas pessoas que foram salvas através de você, através das suas contribuições, através da sua igreja. Olha que privilégio. Vocês estão entendendo isso? Davi tinha muito claro isso. Quem sou eu, Senhor, para contribuir com o Senhor? Eu, um mero pecador. Eu que não sou nada, que vivo errando. Quem sou eu para contribuir com a casa, com o reino do Senhor? Era o que Davi bem entendia. E aí ele fala, tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Olha que interessante. Você vem, traz o seu dízimo, a sua oferta, só que isso daqui já era do Senhor. Tudo vem dele. Você já parou para pensar nisso? Nós entregamos algo que já é dele. Nós apenas estamos retribuindo, entregando uma parte do que aquilo que já é dele, já veio dele. Eu tenho essa plena convicção que com o emprego que eu tenho hoje, com certeza foi Deus que me deu. A saúde que eu tenho para trabalhar, foi Deus que me deu. Você tem essa plena consciência? Que aquilo que você traz aqui é dele. Tudo que eu trago, tudo que eu tenho, Senhor, vem das tuas mãos. E aí é que eu preciso parar um pouco aqui e explicar para você uma coisa. Eu falei que tudo o que você traz já é do Senhor. E aí que começam a surgir as questões. E aí? E aquele que não traz? A primeira coisa que vem na mente é o quê? Está roubando o Senhor. Não é? Quantas vezes a gente ouve esse versículo? E muitas vezes muito mal entendido. Malaquias, não é? O que diz lá em Malaquias 3? Pode um homem roubar o Senhor? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que vem na nossa mente é isso. Mas espera um pouco, deixa eu te explicar. Como que funcionava o dízimo no Antigo Testamento? Havia mais de um dízimo. Havia dízimos para os levitas. Os levitas eram um povo separado que não trabalhava, que não tinha terra. E o sustento deles era através dos dízimos. Porque os dízimos não era como é hoje. A pessoa traz o seu dinheiro, a sua renda. Não, era da plantação, era do gado, era da lavoura. Então, tudo aquilo que era produzido, um dízimo, a 10ª parte, era trazido para o templo, alimento. E os levitas comiam desse alimento. Então, por isso que o Senhor diz aqui, para que haja alimento na minha casa. Porque esse alimento servia para os levitas comerem. E quando o povo não trazia, ia faltar, os levitas iam morrer de fome. Havia os dízimos para as festas, que quando tinha festa, havia sacrifício, tinha que trazer os animais. E também havia os dízimos para os pobres, no 3º ano. De 3 em 3 anos, a nação de Israel tinha que perdoar as dívidas do pobre, e esses dízimos serviam para os pobres. Então essa é a questão que nós temos que entender, como que funcionava no Antigo Testamento. E esse texto muitas vezes é mal usado no Novo Testamento. Aquela pergunta que eu fiz no começo: temos a obrigação de dar dízimo? Estamos debaixo da lei hoje? Essas questões geram muita dúvida. Nós, claro, não estamos mais debaixo da lei, da obrigação. Hoje, no Novo Testamento, ninguém é obrigado a nada. Por quê? Nossa relação hoje não é mais de lei. A nossa relação com Deus não é mais uma relação de obrigatoriedade. Você faz isso, acontece isso. Você não faz isso, você vai colher isso. Antigamente era assim. Hoje não. Todo mundo adora falar o quê? Que nós estamos na época da graça. E os crentes adoram ouvir isso. Então tudo que está no Antigo Testamento para mim não vale mais nada. Não sou obrigado a nada. Faço o que eu quero. Estou na época da graça. Não é o que todo mundo fala? Calma. Não é bem assim. Eu vou te explicar uma coisa. A lei do Antigo Testamento serviu para quê? Para conduzir o povo de Israel a um certo patamar. Deus escolheu o povo e introduziu a lei para começar a mostrar à humanidade a vontade dele, o caráter dele. Só que a lei, ela não conseguiu evidenciar isso 100%. E jamais conseguiria.
Porque a lei é isso, é obrigação. Você faz isso e acontece isso. Quando nós aqui somos pais, né? Já dei até esse exemplo uma vez. Quando o seu filho faz algo porque você ordenou, é uma coisa. Agora, quando ele faz isso espontaneamente, porque te ama, é totalmente diferente, não é? Então a lei servia para isso. A lei servia como um cabresto para guiar o povo. E essa lei jamais conseguiria evidenciar 100% o caráter de Deus. E tinha essa lei dos dízimos, das ofertas. Antigamente o povo era obrigado a trazer os dízimos e as ofertas, como eu falei. E quem não trazia, estava roubando ao Senhor. E agora nós estamos na época da graça, como a gente adora dizer. Só que não é bem assim. Jesus Cristo, ele disse o quê? Que não pense que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Jesus falou que ele não tirou nem uma linha da lei do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele veio cumprir essa lei. Então a gente tem que entender isso, de o que é essa época da graça. E aí eu pego alguns exemplos do Sermão do Monte, em que Jesus fala ao povo. E você vai ver que essa lei superficial, rasa, hoje, com o nosso relacionamento de amor, de sinceridade diante de Deus, hoje nós vivemos uma relação muito mais profunda com Deus do que a lei. E eu ouso dizer, hoje, essa época da graça, meus queridos, é muito mais difícil de agradar a Deus do que era no Antigo Testamento. O pessoal confunde nessa época da graça que achando que pode tudo. Hoje é muito mais difícil, eu explico isso. Por quê? Olha o que Jesus disse, comparando o Antigo Testamento com o Novo. Ele falou sobre o quê? O homicídio, lá no Sermão do Monte. Ele disse assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Então quem não matava no Antigo Testamento, estava ok. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês hoje, que vivem no Novo Testamento, que qualquer que se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. Quer dizer, então antes quem não matava, estava ok. Agora não. Só de irar-se, você já está pecando. Olha como essa época da graça é muito mais profunda. Nosso relacionamento com Deus mudou. Ele falou sobre o adultério também, não falou? Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Então quem não adulterava no Antigo Testamento, quem não consumava o ato, estava ok, não é? Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Que época da graça é essa? Olha como Jesus, como eu posso dizer, ele extrapolou, ele expandiu o Antigo Testamento. É como se tivesse uma semente e aquela semente germinasse. A nossa relação hoje com Deus é muito mais profunda do que a lei, do que o Antigo Testamento. Ele falou sobre o divórcio. Foi dito: aquele que divorciar-se com sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Então, antigamente, quer separar? Dá certidão de divórcio. Ok, beleza. Só que hoje, mais eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Hoje acabou com esse negócio. Não pode mais se divorciar. Olha como que é mais profundo. Jesus falou sobre os juramentos. Vocês ouviram, né? Não jure falsamente, mas cumpra os seus juramentos. Quer dizer, antigamente então se a pessoa jurasse, mas cumprisse, estava ok. O que Jesus falou hoje? Vocês não jurem por nada, nem pelos céus, nem porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco nem preto, nem um fio de cabelo da sua cabeça. Jesus falou sobre a vingança. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Se a pessoa matasse alguém, a pessoa ia lá e matava. Se a pessoa te roubava, antigamente você podia ir lá e roubar ela. Olho por olho, dente por dente. Mas eu digo que não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na sua face, ofereça-lhe também a outra. Olha que época da graça. Jesus falou sobre os inimigos. Vocês ouviram no Antigo Testamento: ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Mas agora eu te digo: ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Então vocês entendem que hoje o nosso relacionamento com Deus, essa época da graça, é muito mais íntimo, é muito mais profundo do que era antigamente. E aí quando a gente pensa nisso, essa questão de obrigatoriedade, de 10%, de entregar por dízimos e ofertas quantitativa, todas essas coisas
não devem basear o nosso relacionamento com Deus hoje. Hoje, o que baseia o nosso relacionamento com Deus é o amor, é a integridade de coração. É isso que nos baseia. E aí, o que acontece? Vamos voltar aqui para o versículo 17 do texto que vocês estavam abertos. Continuando, Davi diz assim, ó: sei, ó meu Deus, que sonda o coração e que te agradas com a integridade. Ó, olha o que baseia a nossa relação com Deus hoje. Deus está sondando o seu coração. Por isso que eu pedi para o Rodrigo deixar nossos dízimos e ofertas para depois da mensagem, para você ter essa consciência. O Senhor sonda o coração e agrada com a integridade. Você já pensou nisso? Eu sempre penso isso quando estou trazendo dízimo e oferta. Me lembro daquela passagem de Jesus, que ele fala que todos estavam trazendo, né, os publicanos, o fariseu, a viúva trouxe, e Jesus estava sentado olhando. Então, tenha isso em mente quando você está trazendo o seu dízimo e oferta. O Senhor está olhando. O Senhor sonda o seu coração e Ele agrada com a integridade. Quer dizer, com o seu coração íntegro, inteiro. Ele se agrada com a sua mente. Então, quer dizer, não adianta você vir aqui e entregar seu dízimo, sendo que você não conversa com seu irmão, sendo que você não fala com seu pai, com a sua mãe. Integridade é tudo, é um contexto geral. Eu pensei em uma coisa e o que acontece? Muitas vezes, isso acontece eu acho que com todo mundo, e eu peço perdão ao Senhor. Quantas vezes eu já entreguei o meu dízimo com um coração pesaroso, pensando nas contas que eu tenho que pagar? Quem aqui já não passou por isso? Você vem aqui e entrega seu dízimo no domingo, pensando naquela conta que você tem que pagar na segunda. Só que isso não agrada ao Senhor. Eu tenho que estar com o coração íntegro, sincero. E eu pensei que se isso acontecesse mais uma vez, eu teria que ter coragem de voltar para trás e não entregar o meu dízimo. Só que eu nunca tive essa coragem. O Senhor se agrada com a integridade do coração. E Ele sonda o nosso coração. Quer dizer, meus queridos, o que você está trazendo aqui, a sua oferta, o dinheiro, não é só apenas isso, é uma questão espiritual. É muito mais do que isso. Só entrega dízimo quem é crente verdadeiro. Nós vamos ver aqui, continuando. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agrada com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi, com alegria, com quanta disposição o teu povo, em que aqui está, tem contribuído. É isso que o Senhor se alegra, com a espontaneidade, com a alegria, com a integridade. Você ter consciência que é um privilégio você contribuir para a casa do Senhor. E é isso que o Senhor se agrada. E agora, pensando... Você falou, vimos um exemplo aqui do Antigo Testamento em que nós vimos essas coisas. Vai lá para frente agora no Novo Testamento. E você vai ver como uma coisa maravilhosa que só a Bíblia tem isso. Davi, 1000 anos antes, ele vivia sobre a lei. Ele vivia sobre essa obrigatoriedade. E tudo que ele colocou aqui, você percebeu? Ele não citou em nenhum momento isso. Em nenhum momento citou essa obrigatoriedade. Ele colocou a alegria, a voluntariedade, a integridade, a espontaneidade. E aí, isso 1000 anos antes de Cristo, tá? E agora nós vamos ver em 2 Coríntios 8, já no Novo Testamento, o que Paulo vai dizer. E você vai perceber que o que Paulo está dizendo aqui é exatamente o que Davi disse há 1000 anos antes. E para você entender o que baseia a nossa relação com Deus. Então, 2 Coríntios 8 aí. E eu vou ler e você vai perceber claramente isso. Acharam aí? 2 Coríntios 8? Sim? Meu subtítulo está aqui, incentivo à contribuição. Percebam. Agora, irmãos, Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus que concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Peraí, esse povo era pobre, e eles deram tudo o que podiam. Você percebe como essa relação hoje é muito mais ampla? Antigamente era 10%, esse povo aqui agora deu tudo. Continuando, por iniciativa própria
eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. A mesma coisa que Davi falou. Eles insistiram para Paulo participar do privilégio de contribuir com a igreja. Vocês estão entendendo? A mesma coisa que Davi disse. Entregar dízimo, oferta, é ter o privilégio de contribuir com Deus. Versículo 5: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós mesmos, pela vontade de Deus. Antes de entregar o dízimo, você precisa se entregar ao Senhor primeiro. Está aqui, ó. Antes de mais nada, esse povo se entregou ao Senhor primeiro. Então faça uma reflexão. Se você se entregou primeiramente ao Senhor 100%, se seu coração é íntegro. Versículo 6: assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de Deus, da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Quer dizer, nós cantamos, nós louvamos, nós aprendemos a palavra, nós estudamos, tudo isso nós nos destacamos. Só que Paulo está falando aqui, ó, se destaque também no privilégio de contribuir. É tudo, é integral. Então, meus queridos, não adianta você só louvar o Senhor, não adianta você só contribuir, é 100%, é o que Paulo está dizendo aqui. Versículo 8: não lhes estou dando uma ordem. Nós já falamos isso aqui. A ordem era no Antigo Testamento. Mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. A nossa relação com Deus hoje, o amor. Comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Esse é o nosso exemplo. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Tudo que nós temos veio dele, porque ele se fez pobre. Versículo 10: este é o meu conselho. Paulo aqui nos dá um conselho então. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que você possui. Interessante aqui, ó. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com aquilo que não tem. Versículo 13. Falando agora para nós aqui, ó. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês sobrecarregados, mas que haja igualdade. Outro ponto aqui. A igreja é comunitária. Todos aqui têm acesso às mesmas coisas. Sim? Se algum filho de alguém aqui fizer aniversário, pode fazer festa aqui? Pode, passando do limite de pessoas, né? Se alguém aqui, algum familiar falecer, pode velar aqui? Sim. Não sei, mas você pode citar N exemplos. Todos nós temos direito às mesmas coisas. Nós vivemos em comunidade. Só que o que Paulo está falando aqui? Só se alguns contribuir, você está sobrecarregando. Aqueles que não contribuem estão sobrecarregando aqueles que contribuem. É injusto. Se todos nós temos acesso às mesmas coisas, por que uns dão, outros não? Está falando aqui, não sou eu. Um outro ponto então. Versículo 14. No presente momento a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem não tinha recolhido pouco. Então essas questões que nós temos que ter bem claro na nossa mente. E eu espero que, nosso tempo é curto aqui, nós poderíamos falar muitas coisas, mas espero que com essa breve explanação vocês tenham tirado algumas dúvidas. Primeira coisa, que meu coração esteja íntegro diante de Deus. Sem isso, meus irmãos, que meu coração esteja 100% voltado para Deus. E
eu sei que com o passar do tempo, muitas vezes, nós vamos perdendo isso. Isso já aconteceu comigo. Quando eu me converti, nossa, meu coração era 130% íntegro. E as coisas vão acontecendo, nós vamos passando, e às vezes algumas coisas vão mudando, mas volte para Deus. Volte, faça um exame e peça que o seu coração esteja 100% íntegro, a sua mente, os seus olhos, o seu ouvido. Que em tudo você pense em Deus, no reino dele. Esse que é o desejo do Senhor. E aqui eu vou deixar 5 pontos aqui de como você deve dadivar. Como que deve ser o nosso ofertar? Primeiro, anonimamente. Foi o que o Senhor disse, Mateus 6, né? O que a sua mão direita faça, que a esquerda não saiba. Segundo, voluntariamente. Essa é a questão. Quem dera, na próxima campanha de construção, Edson, quando você subir aqui, irmãos, precisamos de oferta. Mas todo mundo levantar na hora. Não foi o que aconteceu lá com Davi? Quando ele chamou, todo mundo levantou e o povo se alegrou. Né, Edson? Não precisa ele ficar aqui todo domingo e pedindo, implorando. Voluntariamente. Voluntariamente. Terceiro ponto, expectativamente. A palavra é clara. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Então você que entrega, você é fiel, você deve esperar do Senhor. Ele vai te abençoar. A palavra dele diz, ele é prazeroso em abençoar seus filhos, com certeza. Não há nada de errado você esperar do Senhor. E aliás, lá em Malaquias, lá naquele texto, ele diz, traga, para você ver se eu não vou abrir as comportas do céu. Você deve esperar. E o Senhor promete que nos abençoará. 4, animadamente. Foi o que eu coloquei aqui. Que você entregue seu dízimo com alegria, sem pesar. Assim o Senhor vai se alegrar. Como eu falei daquela parábola, né? Você conhece. Quando os publicanos, os fariseus entregaram os dízimos, eles tinham bastante, estavam entregando o que sobrava. Aí veio aquela senhorinha, né? Entregou algumas moedas. E o que Jesus falou? Essa daí entregou um dízimo verdadeiro. É o 5º ponto, sacrificialmente. Nós passamos por uma crise, nós sabemos disso. As coisas não estão boas, mas o Senhor se alegrará se você entregar seu dízimo sacrificialmente, porque você entendeu agora que não é uma ordem, é por amor, por privilégio. Fala, Senhor, está aqui, ó, minha situação não está boa. Quantas vezes os irmãos aqui já fazem isso? Mas não deixam de entregar, porque confiam, porque esperam. Esse daqui é a chave. E eu finalizo com o que eu coloquei no boletim, né? Parafraseando aí Mateus 6, 20, né? Que Jesus falou, onde está o seu tesouro? Está o seu coração. E aí eu coloquei aqui, ó, não há investimento mais seguro e que renderá mais do que no céu. Não há investimento mais seguro e que renderá mais do que no céu. E aí você está pensando, né? Então me passa aí, qual que é a agência do céu, né, Lóis? Me passa a conta do céu. Irmãos, é aqui. É a igreja que o Senhor usa. O que Jesus falou lá para Pedro? O que você ligar na terra está ligado no céu. É aqui, ó, abençoando os irmãos. É você contribuindo. É ajudando os pobres. É aí que você vai estar mostrando que o seu tesouro está no céu. Não está aqui na terra. E você estará investindo num lugar seguro. Eu espero, meus queridos, que, sinceramente, você possa fazer uma reflexão diante do Senhor. Vou chamar a equipe aqui. Nós vamos ter um momento de dízimo, de oferta, que agora com um pouco mais de clareza na mente, né? Você possa entregar o seu dízimo, a sua oferta. Você não é obrigado a nada. E que essa relação mude, né? Que o Senhor que sonda o nosso coração, que o Senhor, que como eu orei, se você sabe que hoje o seu coração não está inteiro diante dele, que você possa pedir perdão, você possa refletir. Quer subir aqui, Suzana? Pode vir. Nós vamos orar antes de começar. Feche seus olhos.